aqui reunidos com os irmãos e com os ouvintes, né? Glória a Deus, é um prazer muito grande recebê-los em minha casa para a honra e glória do Senhor. Não é para a minha honra nem a honra do pastor, né? Para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. E para dizer, né, aos irmãos que estou hoje desculpa, estou nervosa. Fica mesmo. Estou pagando o voto que fiz ao Senhor. Para os nossos irmãos católicos entender, eles fazem promessa, né? Mas nós somos evangélicos, nós fazemos voto. E quando nós fazemos voto, pagamos dessa maneira, né? Fazendo culto, outros contando a bênção e assim vai. Então, meus irmãos, desculpa o nervosismo, tá? É normal, amiga. Eu estou nervosa mesmo, desculpa, porque, né, na presença do Senhor nós trememos mesmo. Verdade. Então, uns 2 anos atrás, eu estava sentindo muita dor de cabeça. Era dor de cabeça direto, o dia inteiro. Até dormindo, eu me acordava com dor de cabeça, sem parar. Era uma dor forte, não era uma dor normal, não. Eu sentia dor na nuca, era na testa. Essa dor andava a cabeça toda. Glória a Deus. E era uma coisa ruim mesmo que eu estava sentindo. E eu fui para o médico. E o médico lá olhou minha pressão, né? A enfermeira olhou a minha pressão e estava alta, muito alta. Daí então ele falou que eu tinha que estar tomando remédio controlado, né? Remédio de pressão. E eu passei a tomar 2 medicamentos, 2 qualidades de remédio, né? Glória a Deus. Todos os dias tinha que tomar. E também eu tinha que ir todos os dias ao posto, ao PSF, para verificar a pressão e anotar no papel, para no final da semana entregar ao médico para ele ver como era que estava a minha pressão. E assim eu fazia. E tomando remédio, mas o remédio não estava dando jeito. A minha pressão sempre alta. Porque eu não sofria de pressão alta. A minha pressão sempre era baixa, normal. Nunca, quando chegava a 11 por alguma coisa, 11 por 7, 11 por 8, para mim já era alta. Glória a Deus. Mas a minha normal era 8 por alguma coisa, 9 por 8. Aí era normal para mim. Mas quando chegou a ser 15, 16, para mim já era muito alta. 17 já era alta, muito alta para mim. E essa dor, eu não aguentava, era direto doendo. Também até a cabeça ficava tonta. Então, eu orando direto ao Senhor e pedindo que o Senhor me curasse. Glória a Deus. Daí eu fiz um voto ao Senhor, né? Pedindo que o Senhor me curasse daquela dor, daquela pressão, que o Senhor tornasse a minha pressão normal como era antes, para que eu tivesse saúde, né? Então eu disse ao Senhor que quando o Senhor me curasse, eu daria um culto de ações de graça na minha casa, chamando toda a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui eu estou, para a honra e glória do Senhor, pagando o meu voto. E quero ler aqui alguns versículos na palavra do Senhor que diz. Deixa eu ver aqui. Ver se dá para ler. No Salmo 77, versículo 1, diz assim, 1 e 2. Clamei ao Senhor com a minha voz, a Deus levantei a minha voz e Ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessou. A minha alma recusava ser consolada. O versículo 6 diz ainda: de noite chamei a lembrança do meu cântico, meditei em meu coração e o meu espírito esquadrinhou. Quando eu estava fazendo voto ao Senhor, eu abri a Bíblia e quando eu abri, foi bem aqui, onde fala em voto, né? Para ver como Deus é tremendo, né?
Glória a Deus. A gente está pedindo ao Senhor uma bênção e quando abre, é justamente onde eu estava falando que louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu muito me alegro, irmãos, porque o Senhor é maravilhoso. Glória a E o Deus. Senhor falava desse jeito, justamente que eu estava fazendo voto. E ainda tem mais, em 11, no versículo 11. Eu me lembrarei das obras do Senhor, certamente que eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus tão grande como o Senhor nosso Deus? Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizeste notório a tua fortaleza entre os povos. Amém. Glória a Deus. Glória a Glória a Deus. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor ainda diz assim: quando fizeres um voto, não tarde em cumprir, não tarde em pagar, né? E Aleluia. eu já demorei muito, porque também eu ainda não fazia parte desse rebanho aqui, né? Eu era de outro rebanho. Então, eu tinha que frequentar, né, a congregação para poder os irmãos me conhecerem, saber onde eu moro Glória a e Jesus. para poder fazer esse culto. Louvado Glória a seja o nome do Deus. Senhor. Então, contando, né, que eu ia para o médico e tomando remédio não tinha jeito, Deixa ele correr. um dia eu falei assim, eu não vou mais tomar esse remédio, porque não está dando jeito, mas mesmo assim a nossa carne é fraca, né? Nós somos falhos, mas a fé estava pouca ainda naquele momento. E continuava tomando. Mas quando foi um dia, eu não fui mais tomar aquele remédio. Não tomei. Passei uma semana sem tomar e indo para o médico. E olhando a pressão. E a pressão ainda estava alta, mas não estava tanto, né? Mas sem tomar remédio. E eu peguei até o medidor de pressão da minha irmã. Passou acho que uma semana comigo. E todo dia eu olhava a pressão e anotava. Ia dizer para o médico quando fazia uma semana. E quando foi um dia, eu disse assim, eu me acordei com tanta fé, irmãos, mas tanta fé, tanta Glória a confiança no Deus. Senhor naquele dia que ao meu dia, eu saí para o quintal e olhei para o céu. Eu olhei no relógio, era meio-dia em ponto. E eu estava ali chorando, louvando o nome do Senhor e chorando. E falei assim para o meu Deus, olhando para o céu, meu dia. Fiquei ali na beira da casa, né, um pouquinho da sombra, mas olhando para o céu. E dizendo assim, Senhor, se o Senhor já me curou, eu quero que o Senhor mostre um sinal para mim. Eu te peço, em nome do Senhor Jesus, eu te peço pelo teu Santo Espírito, por tudo que é sagrado que está no céu, por todos os anjos, Senhor, me mostra um sinal se eu fui curado agora. Eu peço, meu Deus, que o Senhor me mostre de alguma forma um sinal. E eu olhando para o céu, irmãos, acredito por Deus. Porque aqui é um altar. E aqui a gente não pode mentir. Glória a Deus. É aqui na rua, essa mesa aqui, para alguns é uma mesa, mas é o trabalho do Senhor aqui, é um altar. Aqui Glória a a gente não Deus. pode mentir, porque não deve mentir, não pode. Acredite, meus irmãos, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu olhando para o céu, meu dia em ponto, eu vi uma estrela no céu. Eu pedi ao Senhor um sinal, então o Senhor me mostrou. Glória a Deus. Bem no meio do céu, olhando assim, já fiquei com meu pescoço doente, sabe? Tanto olhar para o céu. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aquela estrela não piscava. Ela não piscava, ela estava bem paradinha ali, bem amarelinha, parecia ouro. Era assim, irmãos, do tamanho de um limão grande. Não de um laranja, mas menor, do tamanho de um limão grande. Aquela estrela brilhando lá no céu.
ela não piscava, só brilhava. Glória a Deus. E quando eu vi aquela estrela, eu glorifiquei tanto, tanto, tanto o nome do Senhor. Eu chorei tanto de alegria. Eu disse, Senhor, muito obrigado, meu Pai, muito obrigado, porque o Senhor me curou. Eu estou vendo, Jesus, eu estou vendo. O Senhor me mostrou um sinal e eu estou vendo. Eu te agradeço, meu Pai, eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço, Espírito Santo, eu te agradeço todos os anjos do céu, que o Senhor me curou. Você está me mostrando o sinal que eu te pedi. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, irmãos. E naquela hora, estava tudo confiante, chegou, tremia de alegria, sabe? Louvado seja o nome do Senhor. Chamei minha filha para ver. Eu não lembro se ela disse que viu. Viu não. Só quem viu foi eu. E eu fiquei ali glorificando a Deus, chorando de alegria, e aquela estrela estava ali. Eu passei tanto tempo olhando para aquela estrela e agradecendo ao Senhor, que quando eu pensei que não, a estrela já ia longe. E eu nem via sair do canto, sabe, irmãos? Eu estava com os olhos tão fitos naquela estrela que eu ficava olhando. E quando eu pensei que não, já estava longe. E ela foi sumindo e eu nem via que ela saía do campo, eu sei que ela desapareceu. Eu acho que passei mais de 30, 40 minutos ali, olhando para o céu e glorificando e agradecendo ao Senhor por aquele milagre que o Senhor me deu, que o Senhor me concedeu. Então eu voltei ao médico e falei para ele o que tinha acontecido. Eu falei tudo isso para ele, que eu tinha feito um voto. Eu falei tudo isso que eu falei aqui com os irmãos. E ele ficou sorrindo. Eu falei para a enfermeira, até convidei ela para vir para o culto, mas ela não veio. E eu convidei até o médico também, mas o médico, ele saiu, foi para outro lugar, tem outra médica. E ele não podia vir, né? Médicos não pode vir assim. A enfermeira podia até vir, mas ela não pôde. Então, meus irmãos, eu falei para ele tudo o que tinha acontecido. E ele, olhando a minha pressão, a enfermeira olhou. Sim, e irmãos, me deu uma tristeza tão grande quando comecei a tomar aquele remédio que a enfermeira falou assim, você agora é hipertensa. Sabe o choque que eu senti? Me deu um choque lá dentro. Eu digo, eu não aceito isso. Dentro de mim eu dizia, eu não aceito. Eu não sou hipertensa e não vou ser. Em nome de Jesus, debaixo do sangue de Jesus Cristo, não vou ser hipertensa. Mas me senti triste naquela hora em ela dizer que eu era hipertensa. Porque hipertensa ia ser, né, para sempre tomar remédio de pressão. E eu não queria aquilo. Então, quando eu falei para o médico tudo aquilo que me aconteceu, que eu fiz um voto, que o Senhor me curou, que o Senhor me mostrou aquela estrela no céu, ele disse assim, eu estou vendo a sua pressão aqui, durante a semana, está tudo bem, você não tem pressão alta mais, e nem precisa mais tomar remédio. Glória a Deus, aleluia. Eu glorifiquei lá dentro do hospital, eu digo, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor Jesus me curou. Glória a Deus. E para a honra e glória do Senhor Jesus, aqui eu estou, pagando o meu voto, junto com meus irmãos, Glória a Deus. né, Glória a adorando Deus. em espírito e em verdade, porque o Senhor me curou da minha pressão. E hoje não tomo remédio para nada. Louvado seja Deus. Não tomo remédio. Eu tinha labirintite antes, mas o Senhor hoje me curou também da labirintite. Cheguei a ficar internada, mas o Senhor também me curou para a honra e glória do Senhor Glória a Jesus. Deus. Hoje não sinto mais nada para a honra e glória do Senhor. E aqui estou pagando foto, agradecendo muito ao pastor, a essa família, né, tão linda que me acolheu, louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Todos os irmãos da igreja e outros irmãos, né, de outra denominação que oravam por mim, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eis-me aqui, né, agradecendo, muito obrigado a todos que vieram, e sinta-se feliz em nosso meio. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus, amém, meus irmãos? Tem mais alguém para contar uma bênção?